Muito bem, meus amigos. Vamos agora analisar o capítulo mais polêmico da Bíblia sobre o assunto dom de línguas. Nós vamos dividir esse estudo em partes, né? Esse capítulo exige esmero no estudo, né? Então vamos estar fazendo uma análise mais aprofundada. Na verdade, da minha gravação, essa é a parte mais profunda do nosso estudo, né, de quem vem acompanhando aí desde o início, né? E hoje eu quero concentrar aqui mais no verso 2 de 1 Coríntios 14, que é um texto de interpretação polêmica. O verso diz o seguinte: pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Eu já vi muitos irmãos pentecostais e carismáticos interpretar esse verso isolado do restante do seu capítulo, né? De maneira isolada, realmente dá para pensar que o dom de línguas trata-se de uma língua não idiomática falada de forma estática, em êxtase, em transe, né? Porque o texto diz que o que fala em língua não fala a homens, fala a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, muitas vezes esse texto é interpretado da seguinte forma: falar em línguas é um momento que o Espírito Santo arrebata o crente entra em transe e começa a sair palavras que não são do conhecimento de nenhum ser humano da face da terra, sair da sua boca pelo Espírito Santo. Seria o Espírito Santo falando na boca do crente na linguagem do céu. Então, a linguagem não humana, uma linguagem especial de oração. Alguns dizem que não seria a linguagem dos anjos, mas seria uma linguagem da alma, né? Os imortalistas, né, que creem na imortalidade da alma, dizem que no momento que alguns deles dizem que falar em línguas é um momento em que a alma, num transe, desprende do próprio corpo, né, e se revela nessa fala de palavras não entendíveis aos seres humanos, que seria a linguagem que os espíritos dos mortos, das almas, falam, e dessa forma o espírito estaria falando com Deus nessa linguagem não humana. Então nós estaremos procurando entender se é isso mesmo que 1 Coríntios 14, 2 está dizendo. A primeira coisa que o contexto vai deixar muito claro é que falar em línguas não pode ser o Espírito Santo falando na boca do crente, né? Por que não pode ser? Porque o resto do capítulo 14 vai mostrar que Paulo está corrigindo o erro de falar em línguas na hora e no momento inconveniente, no momento errado. Se falar em línguas é o Espírito Santo falando na boca do crente, então Paulo estaria corrigindo o próprio Espírito Santo. Ô Espírito Santo, o senhor está errado, o senhor está falando aí na boca do crente na hora que não deve, palavras não entendíveis, não tem ninguém aí que entende, né? Então, se o dom de língua fosse isso, o Espírito Santo estaria errando e Paulo estaria corrigindo o Espírito Santo. Como é que eu sei isto? Porque no verso 9, Paulo diz: assim também vós, se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento. Então o texto mostra que havia um erro de falar numa linguagem em que os presentes não podiam entender. Ficou claro que se falar em línguas é o Espírito Santo falando na boca do crente, conforme os irmãos pentecostais e carismáticos dizem, então em Corinto o Espírito Santo estaria cometendo um erro e Paulo estaria corrigindo o próprio Espírito Santo, né? Então esse texto ele nos revela que o dom de língua
O falar em língua não é um fenômeno sobrenatural, não. Não é transe, não é êxtase. Na verdade, o falar em línguas, pelo que esse texto mostra, o que existe de sobrenatural é apenas o momento em que ele recebe o dom. Mas quando ele usa o dom, não há nada de sobrenatural no uso, no exercício do dom. Detalhando melhor, quando a pessoa recebe o dom de línguas, é de forma miraculosa realmente. Sem ir a escolas de idiomas, o Espírito Santo dá ao crente a habilidade, o domínio de outros idiomas. Só que aquela habilidade passa a fazer parte de sua mente. O vocabulário do outro idioma é colocado dentro da mente do crente sem que ele estude aquele idioma. Este é o único fator sobrenatural, miraculoso do Espírito Santo em relação ao dom de línguas. Agora, toda vez que o crente fala em línguas, ele faz isso naturalmente. Ele usa o conhecimento que o Espírito Santo deu a ele e fala na língua desse outro país, desta outra nação. É por isso que em 1 Coríntios 14, o crente vai estar usando o dom de forma errada. Ele fala em línguas quando não deveria falar. Ele fala em línguas de outro país quando não há ninguém presente ali que o entendesse. Então é ele, por iniciativa própria, que fala em línguas. Não é o Espírito Santo que arrebata ele e fala na boca dele. Porque, conforme já vimos aqui, se fosse assim, seria o Espírito Santo que estaria cometendo erro, né? Conforme nós vimos aqui no verso 9. Mas há outros versos também, olha, no verso 27. Ó, alguns desejam falar em línguas que o façam em turnos de 2 e no máximo 3, e cada um falando por vez, e haja quem interprete. No verso 28, não havendo intérprete, fiquem calados na reunião, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Então esse texto ele vai mostrar que realmente havia o erro de falar em línguas no momento inconveniente. E Paulo está orientando, né, para que se falasse em línguas quando houvesse entendimento de quem ouvisse. Ou quando houvesse alguém que pudesse interpretar essa língua para o auditório presente. Paulo não proibiu falar em línguas, mas que fosse feito de forma decente, né, com a interpretação. E aqui a gente começa a entender por que no verso 2 Paulo disse: e aquele que fala em língua fala a Deus, visto que ninguém o entende, não fala aos homens. O contexto vai nos revelar que não é porque ele está falando a língua dos anjos. Aliás, nem aparece em nenhum lugar do capítulo aqui que é língua dos anjos ou língua dos espíritos desencarnados ou alguma outra língua do Espírito Santo. Não, o contexto vai mostrar aqui que se trata de uma língua que só Deus entendia, porque não tinha ninguém que entendia aquele idioma presente no auditório. Então é lógico, Deus é conhecedor de todos os idiomas do mundo. Se o crente falava a língua de um idioma, de uma nação, e não tinha ninguém ali presente que entendesse, é claro que somente Deus é que iria entender. Então Paulo não está falando, não está defendendo uma prática, falando que era para eles fazer isso, né? Como os pentecostais dizem, olha, Paulo diz aí que é um meio de falar com Deus, né? Ao dom de línguas, né? Uma forma especial de conversar com Deus, ninguém entende. Não, Paulo está falando que isto estava acontecendo realmente em Corinto. Deles estar falando em língua e só Deus entendia. Mas Paulo segue dizendo que isto estava errado, que não era para ser assim, que deveria haver uma linguagem clara, né, que todos a entendessem. Veja novamente o verso 9. Ó. Assim também vós, se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendido? Na verdade, estareis falando ao vento. Então, por isso Paulo fala da necessidade de um intérprete, né, para que o idioma fosse traduzido para a nação presente, para a igreja, o auditório presente. Segundo o contexto, então,
aquele que fala em língua falava uma linguagem que só Deus entendia, não é porque é a linguagem dos anjos ou do céu, não. Era porque era um idioma dos quais não havia nenhum membro na igreja que o entendia. Mas esse é um idioma de uma nação, conforme nós vemos estudando até aqui, sempre no Novo Testamento, falar em língua era falar a língua das nações. Tanto é que aqui em Coríntios também línguas aparecem no plural, indicando, né, que não se trata de uma língua exclusiva, especial, não. Línguas no plural é uma indicação que se trata da língua das nações. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos continuar esse estudo na próxima parte, ainda em 1 Coríntios 14. Deus o abençoe e o ilumine, né? Que as coisas possam estarem ficando claras para você. Deus o abençoe.